Olá, gente, bom dia. Estou aqui mais uma vez para falar mais um pouco da palavra do Senhor para cada um de vocês, né? Louvo a Deus por a vida de cada um, tá bom? E desejo um bom dia para todos vocês, que esse dia seja cheio de bênçãos, de alegria, de amor, de paz, de saúde e de vida na presença do Senhor, né? Esse dia está só começando. E o nosso dia tem que começar já na presença de Deus, né? Porque a gente buscando o Senhor, a gente já passa lutas, imagina sem a presença dele, né? Gente, antes de começar, deixa eu falar para você. Ontem, quando começou o dia, já começou assim. Você sabia disso? Eu mesmo consagrando, orando, mas ontem, vou te contar uma coisa. As investidas do inimigo de nossas almas foi cedo. Você acredita? Eu orando, eu consagrando. E as investidas chegando. Né? E se a pessoa não tiver mesmo na presença do Senhor, eu peço até perdão a Deus, porque teve um momento que, sinceramente, eu fiquei irritada mesmo. Fiquei irritada. Gente, é difícil a gente fazer a obra do Senhor por isso, porque quem não entende, né? Por exemplo, a pessoa que não está andando com Cristo, não está buscando o Senhor, essas pessoas, elas não se ligam e elas começam o inimigo usando elas, né? Não são elas mesmas, são o inimigo, o demônio usando, entendeu? E aí começa as investidas na vida da pessoa. O servo do Senhor passa por lutas. A gente aceita Jesus, a gente anda com Jesus, mas deixa eu falar uma coisa. A gente passa por lutas. Mas é assim mesmo. Isso significa que a gente está no caminho de verdade. Isso significa que a gente está fazendo a vontade de Cristo. Porque os profetas antigamente, as pessoas que andavam com Cristo, que evangelizavam também, sofreram perseguição, sofreram calúnia, sofreram tantas coisas, né? A gente sabe disso, né? E por que que nós que estamos agora vivendo este mundo não vamos passar por tribulações também, não é verdade? Pois é. Mas aí é o seguinte, a gente estando passando por tudo isso na presença do Senhor, a gente tem que se alegrar e dar glória a Deus por isso, graças a Deus. E Deus se alegra com tudo isso, porque nós estamos sofrendo por causa do amor de Deus, certo? E é isso. E a palavra que eu quero deixar aqui para você hoje, quero ler para você, está escrita no livro de Lucas, no capítulo 13. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir, né? No livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 22 até o 30. 29 ao 30, mais ou menos. Tá? Então vamos começar. Tem o título de A Porta Estreita, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta que ele fez, né? E Jesus respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de cerrar aqui, gente, ele quer dizer fechar, tá? Cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros aquecerão os primeiros, e os primeiros aquecerão os derradeiros. Palavra de Deus, tá?
Bom, deixa eu falar um pouco sobre essa palavra, quando ele diz, e percorri as cidades e as aldeias ensinando o caminho para Jerusalém. Era Jesus. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão, tá? Uma multidão estava ali com ele sempre. Então, uma das pessoas que estavam ali perto dele, conversando com ele, ouvindo o que ele estava ensinando, perguntou para ele, né? Senhor, são poucos os que vão se salvar? Trazendo para os dias de hoje, eu vou trazer tudo os dias de hoje, né? São poucas as pessoas que vão se salvar, né? E Jesus respondeu assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga significa a porta do inferno, que quando entra pecado, entra de muita gente assim de uma vez, certo? Pecadores, tá? Que não se arrependem, que o coração está endurecido, que não querem saber de Jesus. Mas a porta estreita é a porta do céu, gente. A porta estreita, ele fala aqui, porfiai por entrar. Procure entrar pela porta estreita, tá? Procure entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão poder. Porque muitos vão tentar entrar, mas não pode, porque para entrar para o céu, para ir para o céu, para passar pela porta estreita, tem que ter ordem e decência. Não adianta a pessoa andar com mentira, com falsidade, andar achando que Deus não está vendo as coisas de errada que está praticando aqui na terra, porque o homem, às vezes até a pessoa faz escondido do homem, mas de Deus não consegue fazer, porque Deus vê tudo, ele sabe de tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não adianta a pessoa fazer as coisas escondidas, achando que ele não está vendo, que ele está vendo tudo. Então as pessoas vão tentar entrar no dia do juízo, né? Vão tentar entrar, vão chegar batendo na porta, como ele disse aqui, o pai de família vai cerrar a porta, vai fechar a porta, e quem está de fora vai chegar batendo na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre. E ele vai dizer, é aqui a mesma coisa que ele está dizendo assim, quando chegar o dia do juízo final, muitos vão chegar lá, tentando passar pela porta estreita, e vão bater na porta. A porta já estará fechada. Vão bater na porta e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos. E Jesus vai responder assim, não sei de onde vós sois. Ou então, eu não conheço vocês, por que eu vou abrir a porta para vocês se eu não conheço? E aí a pessoa vai dizer assim, mas Senhor, eu comi e bebi na tua presença, e o Senhor ensinou lá nas nossas ruas. Exatamente. É o que está acontecendo hoje. Muitos profetas de Deus, muitas pessoas estão pregando a palavra através do celular hoje, gente, porque a internet é ruim por muitas coisas, mas é muito boa se a pessoa souber usar. Porque através da internet, através de um celular, de um computador, de uma televisão, as pessoas estão ouvindo mais a palavra do Senhor. A pessoa não pode dizer mais que não ouviu falar sobre Jesus. As pessoas não podem mais dizer que nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre a palavra de Deus. As pessoas não podem mais dizer isso, porque a palavra do Senhor está no mundo inteiro através da internet, através de uma televisão. Os pregadores estão pregando, os pregadores estão ensinando, os pregadores estão aconselhando, ensinando o que tem que fazer para poder chegar, quando chegar no dia do juízo final, entrar pela porta estreita. Mas muitos não querem. Muitos ouvem a palavra do Senhor e blasfemam, muitos ficam mangando, né? Falando da pessoa que está pregando, dizendo que a pessoa não sabe pregar e falando que não acredita em Deus, não acredita na palavra do Senhor. E quando chegar o dia do juízo final, vão bater na porta, pedir ao Senhor para abrir. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, apartai-vos da minha presença, apartai-vos de mim, vocês não podem entrar, porque tantos pregadores pregaram a palavra para vocês, tantas pessoas ensinaram a verdade para vocês, que é a palavra do Senhor, porque o Evangelho é a boca de Deus falando, e vocês não ouviram, e mesmo que tenham ouvido, vocês não praticaram, vocês não quiseram saber da verdade, vocês não quiseram, vocês mangavam, vocês ficavam falando, vocês nunca acreditaram, vocês nunca quiseram fazer a vontade, a minha vontade. É assim que Jesus vai falar. Então ele vai dizer, apartai-vos da minha presença, todos aqueles que praticais a iniquidade. Vocês lembram da história das 10 virgens? É isso.
As 10 virgens foram todas esperar o noivo. O noivo chegou, porque ninguém sabia o horário que o noivo ia chegar. Ninguém sabe o horário, o dia que Jesus vai voltar. A gente só sabe que ele vai voltar e que está próximo o dia. Mas a gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia. Por isso que a palavra do Senhor manda que a gente esteja preparado, que a gente se prepare, porque ele vai vir como um ladrão, vai vir rápido. E todo aquele que está preparado vai subir com ele. Mas, porém, aquele que não está preparado, aquele que não tentou se preparar, não vai com Jesus. Essa é a verdade. E não tem palavra mais triste do que você chegar lá no dia do juízo final, bater na porta e Jesus dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não sei de onde vocês são. Eu não vos conheço, todos vocês que praticaram iniquidade, todos vocês que não quiseram saber de mim, todos vocês que até ouviram a minha palavra, mas não quiseram saber. Isso vai ser muito triste, porque vai ser o juízo final, vai ser o fim. E todas essas pessoas que ficarem de fora da porta estreita não entrarão no reino, não verão o reino de Deus. E elas vão ver Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. E vão ver também as outras pessoas que estiverem lá dentro. Às vezes até um amigo seu que andava na perdição junto com você, mas que se arrependeu, que pediu perdão e que buscou a palavra do Senhor, buscou fazer as coisas certas e que está lá no seio de Abraão. E você vai ficar olhando sem poder fazer nada. E quando a porta fechar, você ficar de fora. Isso é um momento de tristeza. Porque aconteceu assim com as 10 virgens. Voltando aqui falar sobre as 10 virgens. As 10 virgens estavam esperando o noivo, mas não sabia a hora que ele ia chegar. Existiam 5 prudentes e 5 loucas. As 5 virgens prudentes andavam com as suas lamparinas cheias de óleo. As 5 loucas não levaram óleos nas lamparinas. E olha só o que aconteceu. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, foi escurecendo. E as 5 virgens prudentes acenderam a sua vela, né, a sua lamparina, as suas lamparinas, porque tinha óleo. As loucas não tinham óleo, pediram para as 5 virgens prudentes. E elas falaram para as 5 loucas: nós não podemos dar do nosso óleo, porque se a gente der para vocês, nós vamos ficar sem. Não podemos ficar. Vão ver se vocês encontram quem possa vender para vocês o óleo. E elas saíram e foram atrás de alguma pessoa que pudesse vender para elas. Só que já era de madrugada. E quando elas saíram para buscar o óleo, para tentar comprar o óleo, o noivo chegou. O noivo é Jesus. E vem buscar a sua igreja. O noivo chegou e as 5 virgens prudentes que estavam com óleo na lamparina entraram com ele. E ele fechou a porta. Depois de muito tempo, chegam as virgens loucas, as 5 loucas, batendo na porta: Senhor, Senhor, abre, a gente quer entrar. E ele abriu a porta e falou: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Quem são vocês? Por que é que vocês não encheram as suas lamparinas antes? Por que é que vocês não me procuraram antes, enquanto os profetas, os pregadores estavam pregando a minha palavra, estavam ensinando, aconselhando, falando que a porta estreita que era verdadeira, que vocês não podiam entrar pela porta larga? É isso que a palavra quer dizer. E elas não entraram, as 5 virgens loucas não entraram, porque elas não tinham óleo na lamparina, porque elas não tinham sabedoria, porque elas não ouviram, até ouviram a palavra do Senhor. Elas sabiam que Jesus ia voltar a qualquer momento, o noivo ia voltar a qualquer momento. E elas não se prepararam. Elas andaram que nem loucas. As 5 virgens prudentes são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor. São aquelas pessoas que buscam fazer a vontade de Cristo. São aquelas pessoas que acreditam no Evangelho, na palavra do Senhor, porque é a boca de Deus falando. São aquelas pessoas que não zombam da palavra do Senhor. São aquelas pessoas que buscam, mesmo que estão no pecado, mas que a partir de agora buscam a fazer a vontade de Deus, a se arrepender verdadeiramente de todo o pecado, pedir perdão a Deus e seguir com Cristo.
As 5 virgens prudentes entraram com o noivo, porque elas acreditavam em Jesus, porque elas acreditavam na palavra. As 5 virgens loucas é as que não querem nada com Cristo, trazendo para os dias de hoje. São aquelas pessoas do coração endurecido, são aquelas pessoas que ouvem, mas não querem saber. São aquelas pessoas que até dizem que acreditam em Deus. Eu acredito. Você acredita em Deus? Eu acredito. Mas na realidade não acredita, porque não acredita na palavra do Senhor. Porque não faz nada para Jesus, mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz para nos livrar de todo o pecado. Porque se hoje nós estamos vivos, Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por todos nós. Por você que está me ouvindo neste momento. Você sabia? Deus deu o seu único filho, coisa que eu e nem você tenhamos coragem de fazer. E Deus fez. Deus deu Jesus, seu único filho, para morrer, para salvar a vida do mundo inteiro, para carregar o fardo nas costas do mundo inteiro, para pagar pelos pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas. Ele inocente, ele foi cuspido, ele foi surrado, ele foi pisado, ele foi esbofeteado. Arrancaram lapas de couro, de carne de Jesus, por mim e por você. Eu não tenho coragem de fazer isso com o filho meu, você também não tem. E Deus fez, por amor de você, por amor de mim, por amor de todos nós. E o que nós estamos fazendo por isto? Será que nós acordamos de manhã e vamos agradecer a Deus? Será que a gente tira 5 minutos para orar? Para pregar esta palavra aqui para você hoje. Antes disso, eu consagro, eu oro, eu jejuo. E você, meu amado, meu querido, meu irmão, será que você está tirando 5 minutos da sua vida para você buscar o Senhor, para você orar? Para você pedir perdão a Deus? Porque se você tem a vida toda pela frente, você tem o dia todinho, que você tem tantas coisas para fazer durante o dia, e você não tem coragem de tirar 5 minutos da sua vida, do seu tempo para Jesus. Mas se chegar alguém te chamar para ir para uma balada, você vai. Se chamar alguém para chamar você para ir tomar cachaça, você vai. Para usar droga, você pode ir. Eu quero falar para você que eu não estou pregando aqui sobre placa de igreja. Eu estou pregando para você, meu irmão. Eu estou falando do amor de Deus, do evangelho de Cristo. Para todos que queiram, sintam no coração o desejo de ouvir a palavra de Deus. Tá? E olha só o que Jesus vai dizer. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Versículo 28 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançado fora. Isso vai ser uma tristeza, porque nesse dia vai ter choro e ranger de dente. Você lembra da história de Noé? Está acontecendo a mesma coisa hoje. No tempo de Noé, todas as pessoas chamavam Noé de louco, de velho doido, que ele estava ranzinza, que ele estava enlouquecendo, fazendo aquelas coisas ali que nunca ia acontecer. E Noé passou 100 anos construindo aquela arca que Deus mandou ele construir. Olha, tanto de tempo que ele passou construindo a arca. Isso significa a chance que Deus deu para cada pessoa naquele lugar, naquele tempo, de se converter, de ser transformado, de querer buscar o Senhor, a Deus, e não quiseram. Ficaram falando da vida de Noé, xingando Noé, dizendo que ele estava louco, zombando de Noé. A mesma coisa está acontecendo hoje com as pessoas que pregam a palavra do Senhor. Todos aqueles que pregam a palavra do Senhor são chamados de loucos, de abestalhado, que são doidos, que querem ser santos. Está acontecendo a mesma coisa hoje. As pessoas zombam da palavra, as pessoas não querem nada com Jesus, as pessoas não querem saber de Cristo, as pessoas não estão nem aí.
Dizem logo que não tem tempo. Ah, que agora não, porque eu sou muito novo, depois eu vou buscar o Jesus quando eu tiver mais velho, e se não der tempo. Ah, mas é porque eu estou vivendo na graça, Jesus me perdoa a qualquer hora que eu voltar. Não é não, não é assim não, meu irmão. Jesus perdoa porque Ele é o próprio perdão, Ele é o próprio amor. Ele nos ama incondicionalmente. Mas vai chegar a hora que não vai mais dar tempo de você pedir perdão. A graça significa a chance que Ele está te dando para você buscar Ele. A graça significa a chance que Ele está te dando para você pedir perdão, se arrepender de todos os teus pecados. Também não adianta você ir para a igreja, meu irmão. Você vai para a igreja, lá a igreja que eu estou falando, o templo feito por mão de homens. Lá onde a gente se reúne para louvar o Senhor. Para adorar o Senhor. E dizer que você é um servo de Deus. Se quando você sai lá daquele templo, você faz coisa pior. Você começa a provocar os outros, você começa a falar da vida alheia, você começa a criticar, a xingar, a dizer nome feio, a desejar o mal para o teu próximo. Isso também é pecado. A pessoa tem que se arrepender dos pecados verdadeiramente, com sinceridade, não ser falso, não ser fingido. Porque Deus, Jesus, está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade, em espírito e em verdade. E não aqueles que adoram só de boca. Não aqueles que querem só dizer que estão na presença do Senhor e fora, achando que Deus não está vendo as coisas. Ficam praticando tudo que foi de errado. Tá? É essa palavra. O que aconteceu com Noé naquele tempo está acontecendo hoje. E aí vocês lembram da história? Quando começou a chover, ainda passou 7 dias chovendo para aquela arca poder subir. Para aquela, sabe, encher, para aquela arca poder balançar e as pessoas correndo, querendo entrar na arca. Foi Deus que fechou a arca, a porta da arca, não foi Noé. Porque talvez se tivesse sido Noé com o coração que ele tinha tão bom aquebrantado, ele teria aberto a porta para entrar as pessoas. Mas foi Deus que cerrou a porta, foi Deus quem fechou a porta da arca, para as pessoas não entrarem, porque as pessoas não se arrependeram dos pecados, porque as pessoas viviam criticando de Noé, porque as pessoas zombaram da palavra de Deus. E quando chegou o dia do dilúvio, todos se arrependeram, todos ficaram com medo de morrer, mas não puderam mais entrar, porque Deus não abriu a porta. A mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa está acontecendo e vai acontecer quando chegar o dia do juízo final, que todos estiverem lá, que a gente for levado. Muitos vão se arrepender. E olha, meu irmão, eu quero falar uma coisa. A pessoa tem que se arrepender antes que Jesus volte. Porque Jesus está voltando, e isso é fato. Jesus está voltando a qualquer momento, a qualquer hora, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele vai voltar, e ele está voltando. Você já está vendo os sinais, todos estão vendo os sinais do mundo que está acontecendo. E não é brincadeira, não. Isso é verdade. E muitos, todos estão vendo tudo o que está acontecendo, mas não querem acreditar na palavra de Deus, não querem buscar o Senhor, não querem se arrepender. A palavra do Senhor também diz que quando chegar o fim, perto do fim, quem estiver praticando a iniquidade, quem estiver no pecado, continue fazendo o pecado. Aquele que estiver fazendo a vontade de Cristo, continue fazendo a vontade de Cristo. E eu quero dizer para vocês, para todos vocês, cuidado, que às vezes não vai dar tempo de você se arrepender. É isso. Talvez não vai dar tempo. Se você demorar muito, Jesus vai voltar e talvez não dê tempo de você se arrepender. Porque muitas histórias já têm acontecido. A pessoa ficar dizendo toda a vida que eu vou quando tiver mais novo. Ou quando eu tiver mais velho, agora eu estou novo, eu não posso. Eu tenho que curtir a vida. Tem muita coisa ainda para mim fazer. E às vezes não dá tempo. Porque não morre só velho. Morre novo.
morre criança, né? Então é isso. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque às vezes não vai dar tempo. A gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente se pode achar. Enquanto Ele está perto de nós. Porque depois que Ele voltar, não adianta se arrepender. É isso que a palavra também diz. Se arrependa, busque o Senhor enquanto Ele não voltou. Tá? Por quê? Depois que Jesus voltar, não adianta se arrepender. É tarde demais. Então Ele deixou o livre arbítrio para mim e para você. Para a gente decidir qual dos dois caminhos você quer seguir. Se é céu ou se é inferno. Só há dois caminhos. Ai, irmã Regina, mas você está dizendo que eu vou para o inferno? Não, não estou dizendo isso. Quem decide é você. Não sou eu. Deus deixou livre arbítrio para mim, para todos nós, decidirmos qual o caminho que a gente deve andar, que a gente quer andar. A gente tem que saber que existe dois caminhos, a porta estreita e a larga. O céu e o inferno. Qual desses dois caminhos você quer? Qual desses dois caminhos você quer seguir? Qual desses dois caminhos você vai escolher? Então não sou eu que estou dizendo que você vai para o inferno. É você, meu irmão, quem decide. Porque Deus deixou a palavra dele, o manual. Quando você compra um eletrodoméstico na sua casa, você recebe o manual para ele te ensinar como você tem que fazer. Para ligar, para deixar ele daquela maneira, né? Certinho. Para não fazer nada de errado. Então, Deus deixou o manual, a palavra do Senhor, para a gente não fazer nada de errado. A gente tem que buscar a Deus, enquanto se pode achar. Ah, mas é porque o irmão quer ser santa. Não é não, eu tô buscando a me santificar. A gente tem que, não sou só eu não, é todos. Nós temos que buscar a santidade, a gente tem que buscar a cada dia nos santificar. É isso. Porque a palavra do Senhor também diz assim, sede santos. Viu? A palavra do Senhor diz isso. Então é essa palavra que eu quero deixar para você, esse alerta, esse conselho. Para abrir o teu olho, para que você acorde desse sono profundo. E você está dormindo. Jesus está voltando, meu amado. Jesus está voltando, está tão perto. Você já deve ter notado, né, as coisas que estão acontecendo. E todas as coisas estão no livro de Apocalipse. Estão aqui, ó. Aqui é um tesouro. Cada dia que você lê, você vai encontrar pérolas aqui dentro da palavra do Senhor. Essa é a realidade. Então eu desafio você a abrir a tua Bíblia e ler pelo menos um versículo de um capítulo do livro por dia. E tirar pelo menos 5 minutos de oração. E você vai ver o que Cristo vai fazer na tua vida. O que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida. Porque a palavra do Senhor também diz assim, vinde como estás. Mas você não vai permanecer como está, porque o Espírito Santo do Senhor é quem vai limpar você. Não sou eu. Não é o que eu estou dizendo aqui que vai limpar você. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Se você deixar. É se você deixar. A decisão é sua, não é minha. Não é de nenhum pregador. Não é de Deus também. Não é de Jesus, nem do Espírito Santo. Ele vai fazer a obra em você. Ele vai transformar você. Mas se você deixar. Se você quiser, meu irmão. Porque o livre-arbítrio é seu. Deus deixou para todos nós. Então entenda esta palavra. Ouça esta palavra e reflita. Pense no nome de Jesus. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Para você pensar, para você refletir. E busque. Tá aí de pé o desafio. Abra a tua palavra, a tua Bíblia em casa e leia pelo menos um versículo. Começa lá por Gênesis. Né? E você vai ver a criação do mundo. Para você poder entender. Porque tudo que a gente fala aqui da palavra do Senhor não é nada de mentira. É tudo aqui. Eu não falo nada que seja de mim mesmo. Mas é da palavra do Senhor.
inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmã Regina, mas é que eu não acredito muito não que a Bíblia foi feita por mão de homens. Foi feita por mão de homens, mas não foi feita de homens drogados, nem de homens que bebem cachaça, nem de homens que vivem no adultério, nem de pessoas que vivem fazendo pecado. Não, a Bíblia foi feita por mão de homens inspirados por Deus. Você presta atenção que Lucas andou com Jesus. Você presta atenção que Mateus andou com Jesus. Você presta atenção que todos, João, o discípulo que Jesus mais amava, andou com Jesus. Ele foi arrebatado em espírito para Jesus mostrar tudo o que vai acontecer agora, nesses tempos. Então não foi feita, a Bíblia não foi feita por mão de homens qualquer, não. Foi feito por homens inspirados por Deus. Então você pode ficar despreocupado que tudo aqui é de Deus, é a palavra de Deus falando. Tá? E tudo que eu falo para você, meu irmão, é o que está aqui escrito na palavra de Deus. Tá bom? Então, olha aí, não esqueça, o único mediador entre Deus e nós, entre nós e Deus, é Jesus. Não existe outro. Tá bom? É Jesus. Então, busque Jesus. Busque Jesus. Peça as coisas a Deus, mas no nome de Jesus. Tá? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Quero dizer que eu amo você em Cristo Jesus, por isso que eu estou falando tudo isso, para abrir os teus olhos, para te despertar deste sono tão pesado. Tá bom? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Um ótimo dia a cada um de vocês. Uma ótima tarde para quem for ver à tarde. Uma ótima noite para quem for ver à noite. Tá? Busque a presença de Deus mais uma vez. Arrependam-se de todos os pecados. Peçam perdão, né? Busquem o Senhor, andem com Cristo e vamos nos encontrar lá no céu, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tchau e até o próximo vídeo.